Pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior, diretor comercial aqui da DB Frete. Nós fazemos TMS, né, sistemas de gestão aí para transportadoras. E o assunto que a gente veio abordar aqui é um pouquinho sobre a resolução nova da NTT aí que saiu hoje, no dia 25 de 3 aí de 2026, né? Onde ela tange ali quais são as novas punições aí para o transporte e também embarcadores, né? Quando se trata aí do cumprimento aí da tabela do frete mínimo, né? Então, pessoal, vou contextualizar um pouquinho para vocês, porque isso daí está sendo bem difundido agora, mas tem muitos termos ali que já são antigos, né? Então vamos lá. O que que é o CIOT? O CIOT é o registro do contrato do terceiro, né? Então era somente para o terceiro. Então você ia fazer a contratação lá do terceiro, que era um TAC ou um equiparado ao TAC, né? Que são aquelas empresas que são CNPJ, mas elas têm até 3 veículos na sua frota. Então elas são consideradas um TAC perante a NTT, né? Então, quando você fazia uma contratação de terceiros, era obrigatório você fazer o registro desse CIOT lá na NTT e esse CIOT era obrigado a colocar isso daí no MDFE, certo? Então, o CIOT veio em 2011, pessoal. Então não é um negócio novo, né? Então, assim, a gente já faz o CIOT aí desde que saiu. E ele veio para substituir a carta frete, né? Então, para quem é das antigas aí, deve lembrar que antigamente o motorista pegava o valor do abastecimento do contrato e ele ia lá trocar no posto. E aí uma parte ele era obrigado a abastecer e outra parte ele recebia ali, às vezes até em cheque ou alguma coisa assim. Então veio o Ciotti para acabar com isso e aí veio, né? Então veio durante anos aí, as punições já aconteciam ali no Ciotti, até que chegou 2018. Quando chegou 2018, a gente teve aí aquela greve geral dos caminhoneiros, né? Que todo mundo sabe aí que parou o Brasil. E ali foi promulgada ali a questão da tabela do frete mínimo, né? Então instituiu-se que não poderíamos ter mais frete lotação, ou seja, aquela carga que é um embarcador só, que está indo para um destino só, e ela teria que se basear numa tabela, né, que é estipulada pela NTT, e essa tabela ela vem sendo atualizada aí meio que agora com os devidos problemas aí de guerra, né? Então ela está sendo atualizada diariamente, praticamente. Diariamente não, por semana praticamente, né? Então, mas antes ali ela estava sendo atualizada a cada 6 meses, uma média ali, e ela institui hoje, né, como que vocês devem realizar esse frete, né? Então, para quem não sabe ainda, é só colocar a calculadora NTT aqui, já vai aparecer. E aqui colocaria, né, o tipo de carga. Então, uma carga geral, por exemplo, de 5 eixos para 1.000 quilômetros. Aqui, pessoal, composição veicular é quando é o cavalo e a carreta da transportadora, tá? Se não é obrigado a usar outra tabela. Então aqui ele já me dá ali, ó, 7.347,68. Então, se você contratou e pagou abaixo desse valor, você pode ser autuado com isso, né? Então tem que tomar cuidado com algumas coisas ali que eu já vou explicar, que é na parte mais técnica, né? Como que a NTT está enxergando essa distância, né? E tudo mais para vocês poderem entender, né? Mas vamos lá. Quando veio esse frete mínimo, então foi instituído isso em 2018, e aí a NTT começou a dar algumas multinhas ou outras, mas quando veio agora outubro, né? Então quem já está aí, outubro, foi instituído aí que teria que colocar essas informações também no manifesto de carga. Então, dentro do manifesto de carga, a gente é obrigado agora, quando é lotação, ou seja, tem um CT só, que é isso que eles entendem como lotação, tá? Tu ter um CT só ali, um destino só, abrindo margem aí para, né, possíveis processos aí que podem ser feitos para não enviar isso, né? Mas o governo deixa claro que a carga lotação acaba sendo isso, que é um destino só. Se você, por exemplo, tem 30 notas no mesmo conhecimento, no mesmo carro, que vai do mesmo lugar para o outro, para eles é isso a lotação, tá? Então não adianta sair fazendo 30 conhecimentos aí, tentando enganar eles, como fracionado, porque eles acabam entendendo também os destinos, né? Então pode ser que haja algum problema com isso. Mas desde aí de outubro, então a gente já está enviando isso no manifesto e as multas já estão vindo pesadas aí desde 2025, né? Então multa de 10 mil, multa de 5 mil, vários relatos aí, né? Pois bem, agora com a nova ameaça de greve dos caminhoneiros aí de 2026, o governo, com medida aí antecipada, antes mesmo de tudo ali acontecer, se reuniram ali e decidiram soltar aquela MP, a 1343, que ela indica ali, ela fala que vai agir mais duro com a legislação, né? Então, pessoal, não é um negócio novo, a gente já sabia disso, só que agora vai ter alguns conceitos diferentes, né? Então eu vou explicar para vocês agora, que eu já dei essa introdução, eu vou explicar para vocês aqui um pouco das resoluções, tá?
Por que duas resoluções, pessoal? Porque uma delas vai estar entrando em vigor hoje já, né? Que é a parte das punições, né? Então, se a gente for verificar aqui, a que está entrando em vigor agora, ela trata mais sobre as punições, tá, pessoal? Então, assim, eu não vou falar sobre cada uma delas, mas eu quero que depois, se vocês puderem olhar elas e verificarem, eles vão falar ali que as multas vão ficar mais brandas, que vocês podem perder NTT, que a transportadora é responsável ali por geração desses CIOTs, quem que vai ser penalizado ali, e ela fala também que o TAC não vai ser penalizado se, por exemplo, vocês gerarem um CIOT abaixo para eles, né? Então vou dar um exemplo. Ah, paguei o táxi. Ele aceitou ir por menos. Ele não vai ser punido, tá? Então eles já fizeram isso até para conter aí, porque a gente sabe que vai acabar tendo TAC no por menos e tal. Então, provavelmente foi por isso que eles fizeram isso daí, né? Mas aqui deixa tudo claro, né? Quais são os problemas. E eles deixam claro aqui, pessoal, que vocês podem ter a NTT suspensa, tá? Então, se vocês tiverem três autuações, ó, no período de 6 meses, vocês podem acabar tendo uma notificação e tendo a NTT ali, ó, cancelada ou declarada ela como. Não, desculpa, isso aqui é se vocês tiverem uma notificação cancelada. Mas vocês podem ter ali, ó, o prazo entre 5 e 30 dias ali com a tua NTT suspensa. E aí eles colocam ali, ó, vocês podem ter uma multa de 50 mil e 250 mil, podem ter até de 1 milhão, tá, pessoal? Inclusive, para quem anunciar o frete, por exemplo, o agenciador de carga que anunciar frete abaixo, a frete Brás que anunciar um frete abaixo, que também pode ser penalizada, ou algum sistema parecido, né? Se tem a frete Brás, que é o único que me veio na cabeça aqui agora, também pode ser penalizada, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso daí para não ter nenhum tipo de problema no futuro, tá? Bom, aqui ele deixa claro algumas coisas nesse sentido, né? E o que deixa claro a outra, né? Então a outra ela vai começar a valer somente daqui 60 dias, tá? Por quê, pessoal? Que aqui que gerou a dúvida maior. Então, o CIOT até então, né, trabalhando agora com uma data passada, até vai antes dessa MP, ele era obrigado ali pro TAC e pro TAC equiparado, tá? O ETC, ele era opcional. Tinha muita gente que gerava ali e tudo mais, mas ele não gerava multa, né? Agora, eles querem que faça o CIOT para todo mundo. Então, se eu tiver minha frota própria, eu vou ter que fazer. Se eu tiver que fazer lotação, fracionado, estou contratando um TAC equiparado, uma cooperativa, então todo mundo vai ter que gerar CIOT. É isso que o governo está instituindo nisso, né? Então, como é que ele fala aqui? Ele deixa claro algumas situações, é importante vocês observarem aqui, que ele fala o seguinte, ó. Essa resolução tem como objetivo regulamentar o cadastro, beleza? Que é o CIOT. Então, todas as cargas, ó, toda operação de transporte do rodoviário tem que ser feita o CIOT, tá? E aí ele fala, ó, o contratante ou quando houver o subcontratante do TAC equiparado é responsável pela emissão do CIOT. Ou seja, se eu estou contratando um TAC equiparado, a responsabilidade é minha de gerar o CIOT. Então aquele embarcador, aquela indústria que faz ali a contratação de um TAC equiparado, ela vai ter que gerar o CIOT, tá? Quando ela contratar uma transportadora, se essa transportadora for ou com a frota dela, ou com o seu próprio caminhão, ou com o caminhão terceirizado, aí a responsabilidade acaba sendo feita e passada para a transportadora, tá? O que abre uma brecha aqui na lei, né? Então vamos supor que eu sou embarcador e eu contrato o João. O João, ele tem um CNPJ, mas ele tem até 3 veículos na frota, certo? Então ele é considerado um TAC equiparado. Logo, a responsabilidade era da indústria, né? Mas como a gente sabe aí, quem está no transporte há mais tempo, a indústria vai jogar essa responsabilidade aqui provavelmente para a transportadora, né? Mas aí tem casos, por exemplo, como o TAC, que é o autônomo não vai ter como fazer isso, né, pessoal? É difícil para ele até gerar CT, imagina gerar um CIOT. Então essa obrigação ali sendo do próprio embarcador. Mas quando for um TAC equiparado, que é uma transportadora, aí bem provavelmente eles vão passar isso para eles, né? Mas aí é questão agora de entender como que funciona, né? Mas a lei diz isso. Se for um TAC equiparado, quem está contratando tem que gerar. Agora, quando a transportadora contratou aquela empresa, tem lá seus mais de 3 veículos na frota, aí a responsabilidade é toda da própria transportadora, tá? Então ele fala isso aqui, ó. O registro das operações de transporte em que não há contratação de TAC é de responsabilidade da empresa ETC, ou seja, a transportadora, certo? Então, ó, poderá ser cadastrado por meio de sistema disponibilizado pela NTT. E aí, pessoal, que aqui que eu preciso que vocês prestem muita atenção. Aqueles 60 dias não é porque a NTT está sendo boazinha, não. É porque o processo hoje, como eles querem que seja ali, não tem como. Porque quando eu falo de CIOT, eu falo assim, olha, eu, transportadora, estou contratando o terceiro ou outra pessoa ali para fazer esse transporte.
Eu não tenho como abrir um CIOT falando assim, olha, eu, transportadora, estou sendo contratado pelo embarcador para fazer com a minha frota própria, entendeu? Então, isso que é o problema hoje, né? Então, eles vão ter que resolver isso. De que maneira? Não se sabe. Se vai ser outro processo, se vai reestruturar o CIOT. Eu sei que o prazo é muito curto, porque além da NTT se regularizar, a gente tem as IPFs, né? As IPFs, para quem ainda não sabe, são empresas como a Strata, a iLog, a Pancard, a Repom, são empresas ali que são próprias para gerar o CIOT, né? Então elas têm que se regularizar também e os TMS, como nós ali, vão ter que se adaptar. Então imagina uns 60 dias para gerar toda essa cadeia de adaptação, né? Então, você ainda que está com dúvida, se perguntando, olha, como é que eu faço para minha frota? Ainda não temos essa informação. E se alguém tem, provavelmente o pessoal que está emitindo o CIOT para a frota está fazendo o CIOT que é errado, né? Ele está falando assim dentro do CIOT para emitir hoje. Olha, eu estou contratando eu mesmo, ou seja, a minha transportadora está se autocontratando pelo valor de tanto. Então não tem hoje um processo legal ali que fale quem é o embarcador nesses casos de frota própria, né? Mas aquele CIOT que é quando a gente tem a contratação do terceiro, esse está vigente, está valendo aí desde 2011, né? Esse aí é importante vocês registrarem. Quem tem CIOT e antigamente fazia só para ataque equiparado, eu recomendo fazer para frota própria, para frota não, para ETCs também, tá? Então, se aquele ETC que não precisava, façam agora, pelo menos para deixar tudo certo, porque já tem isso, né? Pelo menos o DB Frete já consegue fazer, tá? Então, aqui daí ele fala algumas coisas das penalizações, né? Então, o cadastramento vai ser de forma gratuita. Aqui, pessoal, o gratuita do CIOT, provavelmente, porque as IPFs têm que fazer isso daí de maneira gratuita nos portais, tá? Então, todas elas que eu citei ali, elas têm que ter no site deles uma forma de gerar esse CIOT de maneira gratuita, tá? Mas, quando a gente fala de integração, pode haver custos, né? Então, as IPFs, elas também precisam sustentar, né? Ela também tem que pegar todo o processo deles ali, e aí é onde entra aí os pacotes que o pessoal faz aí de emissão desses CIOTs, tá? E aí vai falar assim, ó, não será possível. Então, assim, provavelmente, pessoal, hoje é possível gerar CIOT abaixo do mínimo, tá? Provavelmente isso vai deixar de existir. Agora, a gente precisa entender como eles vão fazer, né? Porque eles estão colocando aqui nos termos da resolução. Então, eles estão entendendo ainda, não tivemos alteração, tá? É importante frisar, na resolução que tange o piso mínimo. Então, ela continua igual, tá? Então, a única coisa que vai modificar ali é a forma como eles estão fiscalizando. Então, nos casos da lotação, vai ter que seguir o mínimo, né? No caso do fracionado, eles querem o ciote. Não que eles não colocaram assim, a gente quer o mínimo. Só que eles vão querer entender o ciote. E aí pode ser que eles vão penalizar quem estiver pagando abaixo do mínimo. Não se sabe. Imagina uma carga que eu tenho lá, meus 30 embarcadores. E esses 30 embarcadores eu estou fazendo com a minha frota. Provavelmente a soma deles vai passar o frete mínimo, né? Então, não é o mínimo individual. Imagina o cara que está querendo levar uma caixinha. Ele vai levar uma caixinha daqui até o Nordeste. Ele vai precisar pagar o frete cheio? Não, né? Então ele acabaria entrando com isso. Mas vai ser obrigado a gerar o CIOT aí para esses casos, tá? Pessoal, uma coisa que às vezes eu vejo, o pessoal colocando o CIOT no campo de observação aí, né? Quem não usa o DB Frete, por exemplo, eu já vi gente colocando o vale pedágio no campo de observação. Existem campos corretos para isso. Se vocês indicarem campos divergentes, vocês podem ser penalizados, tá? E aí fala ali que tem que fazer também quando for contratante ou quando houver subcontratante ou taque equiparado, deverá. Isso aqui já acontece, né? Cadastrar a operação de CIOT para aqueles ali, tá? E aí ele fala sobre o pagamento, isso aqui também é uma coisa muito importante, porque ele fala assim, olha, o pagamento tem que ser pro contratado ou subcontratado lá, ou seja, pro cônjuge, no máximo ali tem um parente ali que eles colocam ali de até segundo grau, para vocês poderem pagar. Então, não dá para ficar pagando para qualquer pessoa, né? Você tem que pagar para quem está NTT desses veículos que vocês estão contratando. E aí deixa claro ali as sanções, 10.500 para quem burla o CIOT ali, pode vir multa de até 10.500 reais também, deixar de declarar. Então, pessoal, a minha dica para vocês, né? Então, assim, ó, eu tenho muitos clientes ali que vêm me perguntar algumas coisas, clientes que perguntam se, por exemplo, se eu não gerar o MDFE, eu posso ser penalizado? Ué, você pode ser penalizado pela falta do MDFE, né? Pela falta do CIOT e ter ali as sanções relacionadas a isso. Tem como se fiscalizar que vocês pagaram menos que o mínimo? Não vai ter porque as informações vão dentro do MDFE. Logo, se você não tem MDFE, não tem como ele pegar, né? Não tem o CIOT nem o MDFE, eles não conseguem pegar, né? Mas e se eu gerar um CIOT acima do valor ali declarado para passar essa informação? Dá problema?
Se vocês tiverem uma fiscalização em loco ou tiverem, por exemplo, uma denúncia, pode sim dar problema e vocês vão entrar nessas sanções aí também, né? Então, pessoal, não tem muito para onde correr em alguns aspectos, né? E é importante frisar com os embarcadores também que quando eles contratarem vocês como frota própria, a multa pode recair para eles, né? Então, imagina vocês lá gerando um ciote. Vamos entender nesse nosso caso aqui. Vamos supor que a gente fez com a nossa frota. Vamos supor que o cliente me pagou 5.000 e eu gerei o ciote lá no valor de 5. Se passar, né? Vamos supor que passe. Aí, o que o governo vai entender? Que aquela empresa precisava ter te pago esse frete mínimo. Então, ela pode te penalizar. Inclusive, para quem acompanhou aí a live, algumas coisas aí que teve aí recente aí do governo, eles deram a entender algumas empresas muito grandes aí que estavam fazendo isso à torta direita, soltaram nomes aí, entendeu? Então, é, é isso que vocês têm que tomar cuidado ali, porque o embarcador também pode ser penalizado. Então, é importante frisar isso, né? E outra coisa que é importante frisar, que também são informações importantes, é o seguinte: olha, Júnior, o embarcador me contratou ali por esse valor aqui, que ele pagou o mínimo para mim. Mas eu preciso pagar o terceiro. E aí, como que eu faço? Bom, pois bem, pessoal, não dá para fazer mais, né? Então eu não consigo subcontratar pelo mesmo valor que eu recebo. A não ser que vocês sejam ONG, né? Que vocês vão lá, pegam o valor e repassam ele na íntegra, né? Então, a sugestão é sempre cobrar mais que o mínimo, né? E uma coisa que a gente vê muito aí, pessoal, que o mínimo ele não é o máximo, né? Mas os embarcadores estão levando como o máximo. E não é o máximo. A gente tem que entender e repassar isso para o embarcador, que isso daqui é o custo. Aqui dentro não está o pedágio, aqui dentro não está encargos, aqui dentro não está lucro, aqui dentro não está nada. Isso aqui é praticamente, ó, quanto que o caminhão gastaria, tá? Então, meu caminhão gastaria para andar 1.000 quilômetros com aquela carga, com 5 eixos, esse valor. Então aqui ainda era para entrar o lucro, aqui era para entrar pedágio e tudo mais ali, entendeu? Então quando a gente fala aí só pelo mínimo, é complicado até para a própria transportadora. Mas a gente sabe aí que não é bem assim que funciona, né? A gente tem essa consciência, né? Então, e a última dúvida ali que eu lembro agora que o pessoal perguntou aí, seria a seguinte: eu faço complemento, e o complemento, como é que fica, né? Então, numas lives anteriores aí e tudo mais, quando a NTT se pronunciou, ela disse que o seguinte, né? Vamos ter caso do complemento, mas todo mundo deveria emitir daí o MDF e o CT para a NTT entender que aquela lá é uma carga fracionada. Imagina lá o João que está vindo lá da Bahia para São Paulo. Se o João chegar para ti e falar assim, olha, eu tenho uma carguinha aqui de 1.000 quilos e colocar lá dentro do caminhão, só você colocou alguma coisa, a NTT pode entender que é carga lotação e te penalizar por isso. Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Complemento às vezes não vai valer a pena por causa desses riscos aí que vocês podem sofrer, né? Ah, mas veio mais 3 ou 4 transportadoras junto. Segundo a NTT, ela consegue identificar se é verdade ou como vão fazer agora, porque qual que é a promessa agora, né? Não vai gerar mais CIOT abaixo do piso. Mas e aí? E as cargas que são fracionadas, as cargas que são complementares, vão deixar de existir? Então são algumas perguntas que ficam aí e a gente teria que esperar esses 60 dias aí, creio eu, para descobrir, né? Mas seria isso, pessoal. Estamos aqui à disposição. Nós aqui da DB Fret estamos tentando resolver e elucidar todas as dúvidas de todo mundo. Mas a gente fez esse compilado aqui não só para os nossos clientes, também para parceiros e para você, transportador. A gente se solidariza com vocês nesse momento, né? Estamos aqui dispostos, minha equipe também está disposta a ajudar vocês aí nesse caso. Mas precisamos todos ter paciência, porque tá difícil, é uma coisa nova para todo mundo, tá? Um abraço aí, bons negócios e temos fé aí que logo isso vai passar, tá bom? Um abraço.